Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos vocês. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, diz assim: E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Queremos falar aqui sobre a ineficácia da lei e a eficácia de Cristo e o seu sacrifício. Quando falo de lei, me refiro à Torá, a qual é a regra de fé e prática dos judeus. E o que eu quero falar aqui é uma questão muito antiga. Desde o primeiro século da igreja, que a igreja vem sofrendo com essa questão. Será que o crente da nova aliança, isto é, o gentio convertido a Cristo, eu e você, que hoje somos igreja do Senhor, temos algum compromisso com a Torá, com a lei dos judeus? Pois é, Paulo está falando aqui. Aqui é Paulo que está falando, né? Ministrando na sinagoga ali em Antioquia da Pisídia, né? E ele mostra-nos a invalidade da lei. Aqui está a lei de Moisés, que vezes aparece a expressão lei de Deus e vezes aparece a expressão lei de Moisés. Há quem diga que há uma divisão das leis aí. Lei de Deus se refere à lei moral, aos 10 mandamentos. E lei de Moisés está a Bíblia se referindo à cerimônia, à solenidade, essas solenidades do Antigo Testamento. Porém, a Bíblia não traz essa divisão. A Bíblia não tem um versículo que venha fazer esta divisão entre lei moral e lei cerimonial. E a Igreja do Senhor sofre um tipo de perseguição até os dias atuais com este assunto, com esta questão. Porque prosélitos, isto é, homens ligados à religião judaica, saía em todas as igrejas, em todas as regiões, falando para os novos decididos, novos convertidos, pessoas que estavam aceitando a fé, aceitando a Cristo, o Evangelho de Cristo, e estes com proselitismo, pregando que tinham que obedecer à lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. E então, eu quero continuar falando sobre Paulo. O versículo que li é Paulo que está falando, pelo Espírito Santo. Agora vejamos Paulo combatendo esse tipo de pensamento. Na igreja de Roma, eu vou citar só um versículo, mas eu vou citar alguns versículos na igreja da Galácia, aos Gálatas, né? Aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, veja o combate de Paulo contra a lei e trazendo à tona, valorizando a Cristo e o seu sacrifício. 3:20 de Romanos diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta é a serventia da lei, mostrar para o pecador aonde é a sua falha, o seu erro.
Agora, para os Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Leia também o versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Agora, ainda em Gálatas, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz a palavra do Senhor: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Isto é, os cristãos na Galácia estavam aceitando a fé, mas estavam sendo bombardeados pelos adeptos do judaísmo, que pregavam que tinham que guardar a lei do Antigo Testamento, a qual era um compromisso com os judeus somente e não com os cristãos. Veja ainda aos Gálatas, no capítulo 3, ainda no versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Preste bem atenção. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aqueles que defendem as obras da lei, que estão debaixo da lei, que defendem que o crente tem que guardar a lei, que o crente tem compromisso com a lei do Antigo Testamento, está debaixo da maldição. A Bíblia está falando isso. Aí o versículo 11, capítulo 3 de Gálatas, versículo 11, diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O versículo 13, ainda do capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A verdade é que todo sectário, toda facção religiosa tem um objetivo de tirar Jesus e colocar algo que venha substituir a Cristo. Toda falsa religião, facção religiosas, seitas, tem esse objetivo, né? E ainda aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ainda o versículo 4 de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim: separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Aí está. Até os dias de hoje, há uma turma que andam falando isso, ensinando que o crente em Jesus tem compromisso com a lei do Antigo Testamento. Olha, Jesus, ele trouxe para nós a liberdade que está no Evangelho. E não temos nenhum compromisso. Agora, obedecemos sim os mandamentos repetidos por Jesus e ensinado pelos apóstolos. Sim, obedecemos, porque é assim que devemos proceder. Que Deus em Cristo te abençoe.